O tema é processo administrativo e a gente vai conversar sobre a súmula vinculante número 5 do Supremo Tribunal Federal. Vem comigo. Olá, professora Elisa Faria. O nosso STF de hoje vai conversar sobre a súmula vinculante número 5 do Supremo Tribunal Federal. Essa súmula saiu em 2008, então já tem bastante tempo, mas ela tem reflexos, até hoje, porque ela estabeleceu que a falta de defesa técnica em um processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. O que isso quer dizer? Se alguém em um processo administrativo não pedisse o acompanhamento de um advogado e fizesse a defesa por conta própria, depois essa pessoa não poderia alegar que houve cerceamento de defesa e que então ali ofendeu o artigo 5º da Constituição, que fala da ampla defesa e contraditório. Ou seja, você pode escolher ter um advogado em um processo administrativo disciplinar, mas não tendo, não pode depois reclamar que esta falta de defesa técnica causou algum prejuízo. Quando essa súmula saiu, foi questionado se os processos administrativos, ainda que não disciplinares, precisariam ou não do acompanhamento de um advogado. A OAB, inclusive, na época ficou indignada, porque como é que pode não precisar de advogado, isso é uma ofensa à profissão, né? Mas vejam bem, como o processo administrativo é toda tramitação de documento no âmbito da administração pública, imagine se a gente precisasse de um advogado para cada vez que a gente vai requerer alguma coisa na administração. Ah, professora, mas um requerimento, não é bom ter um advogado? Bom, e se for matrícula em uma escola pública? E se for inscrição em um concurso público? Eu preciso de advogado em todas essas situações? Ou até mesmo para requerer um benefício previdenciário. Claro que se o órgão previdenciário me negar algum direito, e aí eu posso até precisar de um advogado, mas eu não preciso, para ligar no número 135 e falar lá no INSS, por exemplo, de um advogado para me acompanhar. Então, na verdade, quando a lei determina que eu não preciso do advogado o tempo todo, não é uma ofensa à advocacia de forma alguma, mas sim uma ampliação do direito de acesso à justiça, porque nem todas as pessoas terão acesso a um advogado. Ah, professor, tem a defensoria, tem defensor dativo, tem, mas é limitado, né? Não é na mesma quantidade de demanda que nós temos de requerer em face da administração pública, tá bom? Bem, mas aí, quando foi, então, em 2008, saiu essa súmula falando que não tinha problema se não tivesse o advogado, ou seja, a falta de defesa técnica não ofenderia o princípio da ampla defesa e contraditório. E aí, quando foi lá para 2010, o STF começou a entender que, se fosse um processo para apuração de falta grave, capaz inclusive ali, de implicar demissão, etc., que caberia falar sim de defesa técnica necessária, tá? Então houve essa nova interpretação da súmula vinculante número 5 para fins de apuração de faltas graves. E aí, mais recentemente, em 2016, se não me engano, foi feita uma proposta de súmula vinculante número 58 na época, para tentar anular a súmula vinculante número 5, e aí esta segunda proposta não foi aceita, portanto, reforçou a vigência da súmula vinculante 5, tá bom? Então, fechando aqui o nosso STF, no que isso implica pra gente? Numa prova de concurso, você vai dizer que a falta de defesa técnica não ofende a Constituição, não ofende o direito de ampla defesa e contraditório, quando isso ocorre em um processo administrativo disciplinar, tá bom? Se a sua prova for mais complexa, vai falar que na apuração de falta grave, a defesa técnica é necessária, tá bom? Bem, esse foi o nosso STF de hoje. A gente se encontra na próxima semana falando de outros assuntos aí relevantes para você. Até lá!